Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Elder, o vosso professor de Física. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Física em Foco. Bom, gente, dessa vez nós estaremos falando sobre a lei de Fourier, que é uma lei que mostra como você calcula o fluxo de calor que atravessa uma superfície. E esse fluxo de calor a gente calcula quando nós estamos analisando o processo de propagação de calor por condução, porque nós aprendemos que existem três tipos de processos de propagação de calor: por condução, convecção e radiação, ok? Bom, algumas informações importantes antes de continuarmos o vídeo. Bom, você pode se inscrever no canal, caso seja a sua vontade, beleza? Mas é importante que vocês comentem para que eu possa acompanhar quem são os alunos que estão assistindo o vídeo, já que esse vídeo vai servir como base para vocês estudarem para a avaliação, ok? Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é fazer alguns exercícios usando a lei de Fourier, tá certo? Mas o que é essa lei de Fourier, né? Qual é a definição? O que nós podemos entender acerca da lei de Fourier? Bom, essa lei, ela estabelece que o fluxo de calor, que a gente chama de φ, tá certo? Essa letra grega aqui, ó, chamada φ, esse fluxo de calor ele vai ser proporcional à área da seção transversal de uma determinada parede, né, como você pode ver aqui nessa imagem. Então, a área da seção transversal seria esse retângulo aqui, ó, a área A. Também, no caso, o fluxo de calor também é proporcional à diferença de temperatura, ou seja, note que a temperatura aqui utilizada é θ1 e θ2. Alguns livros usam θ, outros usam T. Isso aí eu já expliquei para vocês, tá? Então, tanto faz, usar T ou θ são maneiras diferentes de você representar a temperatura. Bom, e essa lei também diz que o fluxo de calor ele é inversamente proporcional à extensão atravessada pelo calor, né? A região por onde o calor ele está fluindo. E essa região por onde está fluindo nós chamamos de espessura da parede, que é esse Ezinho que está aqui. Geralmente nós costumamos usar, ao invés de utilizar o E cursivo assim, né, que é um pouco ruim de escrever, a gente pode usar o E minúsculo, sem problema nenhum. Então, está aqui o formato da lei de Fourier. Né? Diz que o fluxo é igual a K vezes A vezes ΔT sobre E, que é a espessura. Daqui a pouco eu comento melhor sobre o que é esse K, beleza? Mas, olhando para a figura ali, a gente pode ver o seguinte: para que serve primeiro nessa lei de Fourier? Como eu já mencionei, a lei de Fourier ela vai servir para você determinar o fluxo de calor, o φ, né, que é dado em calorias por segundo. Tá? É importante mencionar que, como é um fluxo de calor, a unidade de fluxo de calor é calorias por segundo, tá certo? Calorias por segundo. Beleza? É a unidade de φ. Bom, gente, então, nessa figura aqui, a gente pode ver, nessa figura aqui do lado, que nós temos aqui duas temperaturas. A temperatura de um lado, T1, e a temperatura do outro lado, T2. Para que haja um fluxo de calor, é necessário que as duas temperaturas sejam diferentes. Porque se forem iguais, não tem fluxo de calor, né? Já que a lei geral da transmissão do calor, ela diz que para que haja um fluxo de calor, é necessário que exista uma temperatura maior e uma temperatura menor, para que o fluxo de calor se dê da região de maior temperatura para de menor temperatura. Aqui nós vamos considerar que a temperatura T1 é maior do que T2, mas se fosse o inverso não teria problema nenhum. É só para uma questão mais de entendimento aqui, né? Então, o que iria acontecer é que, se temperatura T1 é maior do que T2, então haveria um fluxo de calor nessa direção aqui, né? Do lado esquerdo para o lado direito, né? Para o nosso lado esquerdo em relação ao lado direito. Nós estamos usando a gente que está assistindo, né, como referencial. Se fosse em relação à tela, seria lado direito para o lado esquerdo, enfim. Bom, gente, então, o que é essa área da seção transversal, né, que está falando aqui, ou mencionando aqui na própria definição da lei de Fourier, né? A área da seção transversal A. Nesse caso aqui, seria essa área desse retângulo aqui, ó. Esse retângulo que está aqui. Todo mundo sabe escrever a área do retângulo, né, que é base vezes altura. Eu coloquei aqui uma simulaçãozinha só para entender melhor. Seria essa área aqui, ok? É a área da seção transversal. E por fim nós teríamos a espessura, que seria, podemos dizer assim, a largura da parede, né? Então, quanto mais larga for a parede, menor vai ser o fluxo de calor. Né? Note que o fluxo ele é inversamente proporcional, né? Você tem um fluxo aqui em cima e a espessura está aqui embaixo. Então a gente diz que ele é inversamente proporcional. Tá? Então o fluxo de calor ele é proporcional à área, proporcional a ΔT,
mas é inversamente proporcional à espessura ou à largura da parede, tá? Bom, outro ponto importante é que existe uma constante de proporcionalidade que a gente chama de coeficiente de condutibilidade térmica, que é esse K aqui, ó. Esse K é chamado de coeficiente de condutibilidade ou condutividade térmica. O K vai depender de quê? Do material que é feito a parede. Se for uma parede de vidro, se for uma parede de aço, se for uma parede de concreto. Então, cada um tem uma condutibilidade diferente, tá? Então, antes de continuar com a nossa aula, eu trouxe para vocês também uma simulação aqui para entender melhor como é que funciona esse fluxo de calor. E também tentarmos entender melhor como é a questão da condução térmica, tá? Você pode ver aqui nesse site, que é o site do Vascac, né? Você tem aqui uma simulação. Você nota que quando o calor é fornecido nessa região do meio, né, então aqui vai ficar com uma temperatura maior e o fluxo de calor vai começar a fluir para o lado esquerdo e para o lado direito. Você pode ver que essas velas aqui elas caem mais rapidamente do lado esquerdo porque a condutibilidade térmica dessa barrinha aqui marrom ela é maior do que a da barrinha cinza, né? Então o calor flui mais rapidamente. Como ele flui mais rapidamente, o calor, a temperatura do lado esquerdo vai aumentar mais rapidamente, né? Note que do lado direito aqui, ó, demorou bastante para que a parafina lá derretesse, né? Quando chegasse a uma dada temperatura e a velinha caísse aqui, né? Outro fator importante é que você nota que o fluxo de calor ele acontece para dois lados, né? Para a direita e para a esquerda, a partir desse ponto central. Tá certo? Eu tirei um printzinho aqui para a gente tentar entender melhor como é que funciona. Bom, voltando para a nossa apresentação, como eu falei para vocês, né, eu tirei esse printzinho lá da simulação lá, para entender melhor como é que funciona, né? Bom, então como o calor vai ser fornecido nessa região central aqui, ó, nessa região do meio, através da fonte térmica que é a vela, então essa parte aqui do meio vai ficar mais quente, né? Vai ficar mais quente. Então a tendência é que você tenha um fluxo de calor para a direita e para a esquerda, dessa forma aqui, ó. Um fluxo de calor que acontece, tá? Então você poderia, por exemplo, usar a lei de Fourier para calcular qual o fluxo de calor que acontece na barra direita e na barra esquerda. E nesse caso aqui, a área da seção transversal seria a área desse retângulo aqui, ó. Desse retângulo. Que também é base vezes altura, né? Note que o fluxo de calor ele se dá na região, na região mais extensa ou na região mais que tem maior comprimento aqui dessa barra, né? Então a área da seção transversal seria essa área daqui, conforme eu já mencionei para vocês, tá? E nesse caso a largura aqui da barra seria essa largura maior, né? Que vai daqui até o finalzinho lá. Então isso aqui seria o nosso E, podemos dizer assim, tá certo? Então, para entender melhor, vamos fazer algumas questões agora. Pronto, então o primeiro exercício, a questão 1, ele diz o seguinte: uma estufa está a uma temperatura de 40 graus Celsius. Eu já vou colocando aqui os valores, deixa eu mudar aqui a cor para o preto que fica melhor. A temperatura T1 é 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. A temperatura T2 diz assim, quando no exterior a temperatura é de 0 graus Celsius. Então você tem uma estufa cuja temperatura no interior é 40 e fora, temperatura T2 é igual a 0 graus Celsius. As paredes da estufa são constituídas de placas de vidro de espessura 2 milímetros. Então a espessura é 2 milímetros. 2 milímetros. E a área é 2.500 centímetros cúbicos. Então você tem uma área de 2.500 centímetros quadrados, né? Eu falei cúbico, mas são 2.500 centímetros quadrados. Qual o calor transmitido em cada segundo através da placa de vidro? Então, o que ele quer nessa questão é que você determine qual é o fluxo de calor, né? Porque o fluxo de calor é caloria por segundo, né? Então, quantidade de calor por unidade de tempo. Ele dá também aqui qual é o coeficiente de condutibilidade térmica. O K é 0,0015, são dois zeros, calorias por segundo, centímetro, grau Celsius. Pronto, então essa é a unidade da condutibilidade térmica, né? Já tem dado o valor aqui, então geralmente nas questões o valor tem que ser dado, né, para que você possa calcular, né, já que é tabelado. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer antes de colocar aqui ó, na lei de Fourier, a lei de Fourier é fluxo igual a K vezes A vezes ΔT, tudo dividido pela espessura. Aí a primeira coisa que você tem que ver, deixa eu colocar aqui de outra cor só para
você notar se todas as unidades estão compatíveis, né? Aqui você tem centímetro, aqui você tem centímetro quadrado, tá ok? Mas aqui você tem milímetro. Então, essa aqui não está de acordo, né? Não está compatível. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai transformar também em centímetro. Então, para passar de milímetro para centímetro, basta você dividir por 10. Porque cada centímetro tem 10 milímetros, né? Então, aqui ficaria 0,2 centímetro. Aí tudo bem, porque tudo está em centímetro, né? Você pode simplesmente substituir agora. Que seria o seguinte, aqui o K é 0,0015. A área, 2.500 centímetros quadrados. 2.500. E a variação de temperatura vai ser 40 menos 0. Aí é importante mencionar que quando você está calculando aqui o fluxo de calor, pela lei de Fourier, sempre a variação de temperatura vai ser a maior menos a menor, tá certo? Então você coloca aqui, ó, 40 menos 0. Tudo dividido pela espessura, que é exatamente 0,2 centímetro. Então, nosso fluxo de calor vai ser... eu tenho que fazer essa continha aqui, né? Aí ficaria 2.500 vezes 40. 2.500 vezes 40 vai dar 100.000. 100.000 vezes 0,00015 vai dar 100.000. Aí você vai andar o que aqui? 6 casas, né? 100.000 não, vai andar 5 casas, né? Então seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então seria 150, né? 150. 150 dividido por 0,2. 150 dividido por 2, 75. Anda uma casa, 750 calorias por segundo. Pronto, esse é o valor que dá a... Deixa eu fazer aqui a conta na calculadora só para ter a certeza que tá certo, tá, gente? 0,0015 vezes 2.500 vezes 40 dividido por 0,2. 750, perfeitamente. 750 calorias por segundo, tá certíssimo. Pronto, essa questão é só isso mesmo. Você obter qual é o fluxo de calor, né? Aí, assim, resumindo, né, a primeira coisa que você tem que fazer é notar se as unidades estão todas em centímetros, para não estar depois misturando, né? Senão dá errado, tá? Próxima questão, questão 2. Você tem uma placa de vidro, novamente. O coeficiente de condutibilidade térmica é o mesmo, né? Já que é o mesmo material. Eu não vou reescrever o K, tá certo? Que está aí em cima. E ele diz que tem espessura de 2 milímetros. Então, a espessura 2 milímetros. 2 milímetros. E diz que a área da face é igual a 300 centímetros quadrados. A área, 300 centímetros quadrados. Ela é submetida a uma diferença de temperatura de 10 graus Celsius entre as faces. Nessa questão aqui, ele não dá a temperatura T1 e T2, ele dá somente a diferença de temperatura. Você já pode colocar aqui direto, né, que o ΔT é igual a 10 graus Celsius. Por fim, ele quer que você calcule a quantidade de calor produzida pela placa em 20 segundos. Bom, a priori, você vai ter que calcular qual o fluxo de calor. Porque lembra que existem duas equações, né, para você determinar o fluxo. Tem a equação mais geral, que o fluxo de calor é Q sobre ΔT. Eu chamo a atenção que esse T que está aqui é um T minúsculo, tá? Que é tempo. Deixa eu colocar até aqui embaixo. Tempo. Tempo. Quando nós tratamos de temperatura, a gente usa T maiúsculo, tá? Então, vamos calcular, no caso aqui, qual é o fluxo de calor primeiro. Aí, lembrando mais uma vez, eu tenho que olhar todas as unidades, se estão ok, né? Aqui está centímetro, na unidade da condutibilidade. Aqui está centímetro, tudo bem, mas aqui está milímetro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10, que dá 0,2 centímetro. Beleza? Então, agora é só substituir aqui na equação, na lei de Fourier. Fluxo é K vezes A vezes ΔT, tudo dividido pela espessura. Então, meu fluxo vai ser igual ao K, que é, novamente, né, 0,0015. O A, que é a área, vai ser 300 centímetros quadrados. 300. E o ΔT já tem aí 10. Tudo dividido por 0,2. 0,2. Então, o fluxo de calor vai ser... Aí tem que fazer essa continha aqui, né? Você vai ter... 300 vezes 10 dá 3.000. 3.000 vezes 0,0015, né? 3.000 vezes 0,0015
vai dar 4,5. Aí 4,5 dividido por 0,2, que dá 22,5. 22,5 calorias por segundo. Calorias por segundo. Beleza? Mais uma vez, deixa eu dar uma olhada aqui na calculadora só para ver se está certo, né? 0,0015 vezes 300 vezes 10 dividido por 0,2. Exatamente, 22,5, tá certo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui, ó, nessa equação. O fluxo é 22,5. O que é o que eu quero? Basta você ler novamente aqui, ó. Então, calcule a quantidade de calor. Gente, quando falar quantidade de calor, está se referindo ao quê, tá? Que é a quantidade de calor. Então, ele já dá também aqui o tempo, que é 20 segundos. Deixa eu colocar até aqui, ó, ΔT, 20 segundos, né? É o tempo que você vai considerar para fazer o cálculo da quantidade de calor. Então, aqui, ó, 20 segundos. 20 segundos. Aí, o que é que eu faço aqui? Meio pelos extremos, né? Que é igual a 20 vezes 22,5. 2 vezes 22,5 vai dar 45. Acrescento 0, 450 calorias. Perfeito, 450 calorias. Então, esse é o valor da quantidade de calor, que é o que ele quer nessa questão. E por último, só mais uma questão. Acho que com essa dá para a gente já entender bastante o conteúdo, né? Um vidro plano com coeficiente de condutibilidade térmica 0,00183 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Deixa eu colocar aqui o valor de K, que é um pouco diferente. Você pode dizer, professor, isso aqui também é vidro, né? E foi um pouquinho diferente. É porque tem alguns tipos de vidro que, no caso, o coeficiente muda um pouquinho. 0,00183 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Unidade bem grande, né? Do K. Ó, tem uma área de 1000 centímetros quadrados. Então, a área é 1000 centímetros quadrados. Gente, eu aproveito aqui para mostrar, né, o quanto é interessante você colocar já os dados da questão aqui do lado, né, porque fica mais fácil de você depois substituir. Aí diz que a espessura é 3,66 milímetros. Então, a espessura é 3,66 milímetros. Aí diz assim, sendo o fluxo de calor por condução através do vidro de 2.000 calorias por segundo, então aqui ele já dá o fluxo de calor, que é 2.000 calorias por segundo. Calcula a diferença de temperatura entre suas faces. Nesse caso aqui, ó, ele quer qual é a diferença de temperatura. Bom, aí, mais uma vez, vamos analisar a questão das unidades. Aqui centímetro, aqui milímetro. Então, tem uma que não está correspondendo, né? Então, aqui basta você dividir, como a gente já fez, por 10, para transformar para centímetro, que fica 0,366 centímetro. Aí, agora eu vou colocar aqui o fluxo de calor é K vezes A vezes ΔT, vezes ΔT, tudo dividido pela espessura E. Então, fluxo de calor, fluxo de calor já tem, né? Que é 2.000 calorias por segundo, 2.000. O K também já tem 0,00183 vezes a área, que é 1000 centímetros quadrados. 1000 centímetros quadrados. E a variação de temperatura, que é o que eu quero nessa questão, tudo dividido pela espessura. A espessura é 0,366. Então, eu vou fazer meio pelos extremos aqui. Essa conta do 0,00183 vezes 1000 é muito fácil, porque basta você andar 3 casas para aqui para a direita, né? Você pega aqui, ó. Então, eu vou andar 3 casas aqui para a direita. 1, 2, 3. Isso é o que corresponde você multiplicar por 1000, tá? Então, você pega aqui, deixa eu botar no preto aqui. Então, vai ficar 1,83 ΔT igual a 2.000 vezes 0,366. Aí aqui também eu posso, por exemplo, andar 3 casas aqui para a direita. Aí some, por exemplo, os 3 zeros aqui, né? Você está fazendo 2.000 vezes 0,366. É a mesma coisa que multiplicar 2 por 366. Aí 2 vezes 366 vai dar
2 vezes 366 dá 732. 732. Aí agora é só pegar aqui, ó, ΔT. Esse 1,83 vai passar dividindo, né? 732 dividido por 1,83. Então, no fim das contas, eu tenho que o meu ΔT vai ser 732. Esse aqui eu não vou fazer na calculadora para ficar mais correto, né? Dá 400 graus Celsius. Deixa eu ver se dá aqui o espaço. 400 graus Celsius. Pronto, então ΔT, gente, nesse caso aqui foi 400 graus Celsius. Bom, pessoal, espero que a aula tenha sido proveitosa e que vocês tenham aprendido bastante aí através da execução desses exercícios, tá? Então, até uma próxima aula, um grande abraço e bons estudos para vocês. Tchau!